Chegamos, estamos ao vivo. Olá! E aí, Luiz? Prazer, cara. Muito prazer. Gratidão. Arrumando aqui, eu estou mais acostumado a fazer no YouTube agora, eu estou desacostumado a fazer live no Instagram, porque o celular está muito alto. Estamos aqui, pronto. Então, assim, tá bom. Pô, cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tá? Por aceitar o convite. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Acompanho o seu trabalho aí, tenho gostado muito do seu trabalho lá com Theta Healing, com Reiki, outras terapias que você usa. Mas aqui, vamos começar. Apresenta aí pro pessoal aí no Instagram, algumas pessoas, eu tenho certeza que vêm depois. Conta aí um pouquinho da sua história aí para mim. Fala um pouquinho aí de você primeiro, para a gente começar. Claro, com certeza. Só um golinho de água antes aqui. Claro. Agora sim. Boa noite aí todo mundo, quem está chegando aí. Cássia, boa noite, Olivia. Eu sempre tomo bastante água dentro dos meus processos. Eu acabei de sair de um atendimento de Reiki, agora há pouco, inclusive. De Reiki especificamente, né? Foi um atendimento rapidinho, de meia hora. A pessoa estava querendo dar uma relaxada, dar uma energizada, né? E aí, nada como um pouco de líquido para movimentar a energia, a gente se manter no presente. Muito prazer a todas vocês que estão aqui. Meu nome é Luiz André, eu sou professor de terapias holísticas, de Reiki, de Theta Healing, e de uma formação, uma jornada de conexão com o seu mestre interior, para que você possa acessar a sua verdade e guiar a sua vida a partir do seu próprio sentir. Né? E também atendo como terapeuta, como vocês acabaram de ver aí no exemplo, atendi com Reiki ainda há pouco. Estou aqui para contar junto com o Thiago um pouquinho da minha trajetória, um pouco da minha conexão com o Reiki, especificamente, que é o nosso foco de hoje. Mas é legal que ele se apresente também, né? Isso aí. No seu entendimento, do seu sentido, o que é o Reiki para você? O que é o Reiki para mim? Cara, o Reiki é paz para mim. Literalmente. Acho que essa é uma palavra que define bem. Eu trouxe uma explicação bem mundana. Mundana eu quero dizer simples, mas ao mesmo tempo racional para a pessoa que eu acabei de atender, que ela nunca tinha ouvido falar do Reiki. Eu contei para ela assim: imagina que você, dentro do seu corpo, você tem pequenos tubos de energia. Assim como você tem artérias, onde corre o sangue, né? E nesses tubos corre a energia da sua vida que fazem você fazer tudo o que você faz. Se movimentar, respirar, sentir, perceber, ter energia para movimentar tudo na sua vida. E todos os seus pensamentos, sentimentos e ações, quando eles não são tão interessantes, eles estão misturados com medo, culpa, raiva, sentimentos que são mais densos, vamos dizer assim, você está obstruindo esse fluxo de energia. E o Reiki ele vem para desobstruir esse fluxo de energia, como se fosse um grande jato de luz, de nova energia que movimenta, que desobstrui, que solta tudo aquilo que pudesse estar preso dentro do seu campo. Isso traz para você o quê? Leveza, paz, tranquilidade, felicidade, né? Uma conexão com você. Então, paz, eu acho que é a palavra que para mim define bem o que o Reiki traz, para que com essa paz você possa fazer tudo o que você quiser na sua vida. Falei muito? Bacana. Reiki para mim, o que eu vejo quando eu entendi o que era o Reiki, eu vou contar logo mais como que o Reiki foi parar na minha vida. Eu defino o Reiki como amor universal. Amor do universo. Que é como se fosse Deus nos amando, sabe? O tempo todo, quando a gente está aplicando. Fazendo a auto-aplicação. Quando a gente coloca ali, faz as nossas intenções, coloca ali no chakra cardíaco, chakra coronário, seja onde for, existe ali um poder de cura, de amor tão profundo que eu me sinto leve, eu me sinto energizado, eu me sinto pronto para o dia, eu me auto-aplico todos os dias, eu faço um pouquinho de aplicação, sabe? Eu tenho os meus rituais com Reiki e para mim é amor universal, para mim é sabedoria de Deus, é algo maior, sabe? É muito gostoso, eu vou te ser sincero.
Isso aí. Reiki nos ajudando a sentir e viver tudo isso na nossa vida. Bem-vindos, bem-vindas, vocês chegando aí, Bem-vindos Juizinho, aí, sejam né? bem-vindos. Muito bom. Mas assim, como que o reiki foi parar na minha vida? Eu vou deixar primeiro você contar a sua história, porque aí depois eu encaixo a minha. Como que o Tá bom. reiki foi parar na sua vida, Luiz? Me conta. Fica à vontade para a qualquer tempo, se as datas baterem, quiser encaixar a sua história também, a gente vai se complementando, tá Tá, bom? Vamos lá. beleza. O reiki, ele entrou na minha vida por conta de uma busca que eu fiz das animações japonesas. Lá em 2011, eu gostava muito de animação japonesa, animes, né? Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, né? Todas essas animações. E dentro de uma dessas animações, Yu Yu Hakusho especificamente, uma personagem que era uma grande mestra, que ensinava a arte do combate ali, etc. Ela usou uma das técnicas dela para auxiliar um personagem que tinha quebrado seus ossos. E aí começou a sair umas ondas eletromagnéticas da mão dela, e aí todo o corpo dele se restaurou. Uma animação, né? Natural isso acontecer, né? E aí ela comentou com outro personagem. Em verdade, a técnica Reiko Hadouken, que é como é chamada na animação, ela foi desenvolvida para cura, não para combate. Aí, opa, deixa eu ver esse negócio. Sabe quando pega você assim? Soltou no ar, para quem quiser ouvir, para quem quiser pegar, falei, opa, logo aqui numa animação, né, achei. Deu um Google lá, o que é energia Reiko Hadouken? E aí eu fui vendo, na verdade, provém da cultura japonesa, que se conecta com algo chamado Reiki, que é uma técnica de realmente cura energética a partir do direcionamento da energia do universo para a pessoa. Eu falei, pô, existe, que legal. Aí eu descobri que um amigo meu já tinha feito esse curso de Reiki, e aí ele me indicou para a pessoa com quem ele tinha feito, e eu fiz o meu primeiro nível do Reiki em 2012, né? Em 2012 eu me conectei com o primeiro passo, e aí foi assim, ó, uma expansão, porque abre a gente para um mundo totalmente diferente, né? Como se a gente a gente recebe o ingresso para o mundo das infinitas possibilidades, que aí quando a gente dá o primeiro passo no Reiki 1, a gente descobre que existe todo tipo de energia, a gente descobre que nós temos outros corpos, que não é só o corpo físico, que a gente tem um corpo de emoções, que a gente tem um corpo racional, que são os nossos pensamentos, que a gente tem um corpo que representa o nosso espírito, né, que fala sobre vidas passadas, que fala sobre outro plano, depois que a gente sair do corpo de carbono para ficar só nos outros corpos que são mais sutis, por exemplo. Né? Então, bum, né? Uma explosão de caramba, que mundo é esse? Tem muita coisa que eu não Aquela sabia. bagunça. Né? Então, foi muito, muito legal conhecer isso. E aí, depois que você bebe dessa água, você quer continuar bebendo ela, né? Aprendendo mais, entendendo mais o que mais existe, o que mais há. Né? O que mais eu não via, que eu ficava preso num mundo mecanicista, né? Parecendo um robozinho, trabalha, movimenta, entra, sai, A tudo famosa certo. corrida dos ratos. Vida dos ratos? A corrida dos ratos. Ah, não, Correndo sim, ali, sim, ó, na rodinha, girando sim. ali. Exato, exato. E ali, o curso de Reiki nível 1 foi uma disruptura, porque eu saí da rodinha e comecei a olhar para o mundo e falei, uau, olha quanta coisa tem para explorar aqui, nesse aspecto de conexão, de espiritualidade, não só espiritualidade, mas de autoequilíbrio, né? E aí eu fiz um curso de Reiki por ano, porque são 4 níveis, né? Tem algumas escolas que dizem Isso. que é o 3A e 3B. Na minha escola a gente chama de 3 e 4, por uma questão de simplificação, né? Sendo que o quarto nível é o nível de professor. Então eu fiz um por ano. Em 2012 eu fiz o nível 2, o nível 1. Em 2013 eu fiz o nível 2, que aí eu comecei a trabalhar as emoções, os pensamentos, que o nível 1 trabalha mais o corpo físico. Aí o nível 3 eu fiz em 2014, para trabalhar o corpo espiritual, que seria o mais sutil de todos. E em 2016, demorou 2 anos, eu resolvi me tornar professor. Né? Fiz o nível 4 do Reiki para aprender a como multiplicar isso e ensinar outras pessoas também, porque eu percebi como isso fez diferença para mim, como mudou a minha vida no sentido de eu me sentir mais tranquilo, eu me sentir mais conectado comigo, eu consegui até atender algumas pessoas que queriam passar em atendimento comigo. Falei, poxa, está na hora de multiplicar. Tudo aquilo que é bom, a gente quer multiplicar. Né? E ao invés de só ensinar, Exatamente.
a gente também quer ensinar, né? Pelo menos para mim, eu tenho esse sangue de professor. Tenho sangue mesmo. A minha avó é professora, meu pai é professor, meu tio é professor, meu avô é professor, tem esse professor na família toda. De reiki? Não, de reiki não, de acadêmico. Tá. De reiki eu sou o primeiro, Tá. que eu saiba. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu vou encaixar minha história daqui a pouquinho. Uhum. Você já sabia sobre mediunidade? Você já sabia sobre espiritual, mundo espiritual? Ou o reiki foi a sua chave para o despertar? Cara, não foi. Quando eu era mais novo, a minha mãe ela frequentava uma comunidade esotérica onde já tinha lá as imagens ali, ó, dos grandes mestres da Fraternidade Branca. Já tinha Sim, Buda, os mestres então, ascensionados. então Fraternidade Branca. eu já vivia familiarizado com este meio, né? O termo mediunidade eu só fui conhecer mais à frente e eu acho que ele é muito banalizado, o termo mediunidade, né? Aqui, porque a gente acha que médium é a pessoa que usa branco, que trabalha no centro espírita e no terreiro, e não é só isso. Também, o médium pode trabalhar nisso. Mas o ponto é, todas as pessoas são médium. O que é um médium? Uma pessoa que tem as suas habilidades extrasensoriais mais desenvolvidas, porque às vezes ele já nasceu com isso mais desenvolvido, às vezes ele exercitou, treinou para desenvolver isso, né? Então não tem nada de especial nessa pessoa. Ela é uma pessoa como qualquer outra, né? Algumas nasceram com uma facilidade maior, mas não tem nada de diferente. Exatamente. Meu primeiro contato, para começar a minha história também junto com a sua, meu primeiro contato eu tinha 9 anos, minha mãe levou em um centro espírita, que o meu tio frequenta até hoje, né? Uhum. E chegou lá, eu novinho demais, aquelas luzes apagadas, era um centro de Umbanda, e eu fiquei um pouco assustado, sabe? Quando você fica, cara, o que está acontecendo aqui? E aí, na hora de levar eu lá para o Preto Velho, eu não sabia o que era Preto Velho, nem descobri, eu descobri isso tarde demais. Ele conversou comigo, falou, filho, não sei o que, tal. Não lembro a conversa. Isso sim, aquilo me assustou. E minha mãe falou assim, eu não volto mais aqui. E aquilo começou a ferver na minha cabeça durante muito tempo. Eu ficava conversando com meu tio escondido da minha mãe. Tio, me conta mais sobre isso. Aí ele foi falando para mim algumas coisas, que existe um mundo espiritual. Boa noite. Que existe um mundo espiritual, que existe, que a gente, quando morre, a gente não morre literalmente, a gente vai para um outro plano. E aquilo começou a me intrigar. E eu nunca consegui assumir, cara. Eu queria entender mais, eu tinha medo da rejeição. Da sua mãe, no caso. Olha só. Da minha mãe, eu tinha medo da rejeição. E aí, eu comecei a me questionar várias vezes. Falei, cara, existe mesmo? E eu nunca conseguia pesquisar. Eu sempre tinha medo de estar olhando alguma coisa. Minha mãe chega por trás no computador, eu tinha 15 anos, né? Depois, e ela me pegar, e ela começar a gritar, e aquela coisa. Sabe, o padrão, né? A gente tem que seguir aquele padrão, sabe? Sim. Então, aquilo para mim era o certo, né? Para eu ser amado, para eu ser respeitado por ela, para ela me respeitar e eu respeitar ela. E aí, uma vez, a minha outra tia virou e falou assim, Thiago, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre isso. Aí ela foi, sentou comigo, escondido da minha mãe, normal, eu vejo gente morta, é isso aí. Ela escondida, não, Thiago, olha, mediunidade, existe espiritismo sim, é assim, assim, assado, eu sou do kardecismo, é assim, a gente não se veste de branco o tempo todo igual lá no tijolinho, tal, aquela coisa. Tem uma mesa. E aí eu comecei, tá, beleza. Eu ia para a igreja católica, obrigado, até os 18, 19 anos, obrigado, porque minha mãe obrigava. Eu falava, não, você tem que ir para o catolicismo, você tem que fazer isso, você tem que crismar, você tem que ir. E aí, eu fui crescendo e sempre falava, não, existe sim após a morte. Eu não tinha coragem de assumir isso, cara. Veja bem, aí
eu conheci a minha esposa, minha atual esposa, e ela também já era do espiritismo. Ela começou a me cutucar devagarzinho. O pai dela não, o pai dela já virou e falou assim, ó, eu sou isso, vou te explicar como é que funciona. Falei, me leva lá. Eu falei com ele, me leva lá no centro, lá, deixa eu conhecer. Aí ela me levou, ele me levou. Rapaz, aí eu descobri que ela estava grávida, a gente casou, né? E eu vim para outra cidade. Cara, quando eu vim para outra cidade, eu me despertei. Eu falei, é agora, cara, é agora. Agora eu vou assumir de vez que eu sou espiritualista, que eu sou, sabe? E, cara, foi fantástico. Aí eu fui tomar um passe no centro espírita, outro centro espírita, aqui perto, e o médium virou e falou assim, eu preciso que você procure um psicoterapeuta energético. Falou desse jeito comigo, sabe? Falei, tá bom. Anotei ali e tal. E fui pesquisar. Cara, aí eu vou lá, terapeuta reikiano. Fui pesquisar, cara, isso uns 4 anos atrás. Eu falei, uai, o que é isso, cara? Eu falei, tá, beleza. Fiz uma sessão de reiki. Gostei, falei, cara, vou fazer o nível 1. Cara, aí eu fiz o nível 1, abri um leque, eu falei, gente do céu, tem coisa mais bonita nesse mundo, deixa eu aproveitar isso aqui. Aí depois eu fui também seguindo, o nível 4 no ano passado. Há 4 anos, nível 4. E, assim, aí no início era só pra mim, sabe? Eu queria ter o mestre, tá, mas só para mim. Só que eu comecei a perceber que eu tinha algo a mais para entregar para as outras pessoas. Eu queria divulgar mais, sabe? Então eu comecei a ficar meio assim, cara, o que eu faço? Como eu faço? E aí eu fui estudando mais, cara, é show, velho. É gostoso, né, a gente ver isso. Ó, minha mãe entrou aí, ó. Sandra Psico, a minha mãe. Ah, legal. Ela acompanha o trabalho, né? Eu conheci o espiritismo quando eu era criança também. Minha mãe ela me levou num centro espírita quando eu era criança. Eu vou dizer pra você que eu não gostei não, cara. Daquele lugar, tá? Aqui, claro. Porque, primeiro que eu era uma criança, né? Não sabia o que estava acontecendo. E eram, tipo, acho que 4 ou 5 pessoas em volta de mim para fazer um passe mesmo. Só que eu me senti muito estranho. Eu saí de lá falando, mãe, não gostei desse lugar, eu me senti cansado aqui. Não sei. Não quero mais vir aqui. Nunca, minha mãe ela sempre me respeitou muito quando eu dizia que eu queria ou não queria uma coisa que era não por birra, é claro, né? Mas que era realmente do sentir. Ela sempre teve muita essa empatia de perceber, putz, realmente não fez bem para ele, ou talvez não fosse a hora dele conhecer algo do tipo, né? E aí isso eu devia ter o quê? 9 anos de idade, talvez menos do que isso. E aí depois eu fui ter uma nova experiência com o pessoal do Espiritismo lá em 2010, um ano antes do Reiki, um ano antes de eu me conectar com o Reiki, né? Eu recebi o passe lá acho que era a Federação Espírita de São Paulo, que eu namorei uma menina que ela era do meio espírita, e aí diziam que nós éramos irmãos, né? A gente estava namorando, mas parecíamos irmãos, nós éramos muito parecidos, né? A forma como a gente falava, atuava, nossa proximidade, né? E aí eu me interessei bastante pelo que falavam lá, participei de algumas palestras, achei interessante, eles seguiam lá os conceitos muito parecidos que o meu avô segue, o meu avô ele é muito católico, né? Tem lá a Bíblia, as orações dele, parece bastante com o que o meu avô faz. Então, não era um lugar estranho, e aí, naquela idade, não sentia o desconforto que eu senti quando era criança, talvez por conta do lugar diferente, né? Porque é importante a gente lembrar que, independente do que os lugares dizem que eles são, nem sempre eles são o que eles dizem que são, né? Talvez eu, quando criança, tenha me sentido mal naquele lugar, porque talvez não fosse um lugar tão bom. Mesmo se dizendo espírita, né? Então, tem sempre isso, né? A gente não pode ir só pelo rótulo, pelo título, pela capa. A gente tem que sentir a energia do lugar e perceber o que ele realmente transmite. Aí o lugar lá em 2010 foi uma transmissão bem legal.
Não, eu trago os dois exemplos. Um lugar que eu não gostei, da mesma vertente, e um lugar que eu gostei, da mesma vertente, falando especificamente do espiritismo. Eu nunca fui num terreiro de candomblé. Não conheço. Já tive Não, muita também não curiosidade. conheço. Candomblé mesmo, raiz, eu nunca fui. De Umbanda eu já Não, eu também fui. não conheço. De Umbanda eu já fui em vários, mas Candomblé mesmo eu nunca fui. É, eu frequento mais o kardecismo. Uhum. Eu frequento o kardecismo. É. Eu me conecto com a casa, sabe? Eu gosto de estar nas reuniões lá, nas palestras, né? Então, assim, mas assim, o termo mediunidade, cara, eu fui entender uns 4 anos atrás, quando eu mudei, cara. Falei, Uhum. cara, agora eu quero entender isso tudo aqui. Ó, tá aqui, ó. É o Livro livro dos dos médios. Médios, Livro dos Espíritas, Livro dos Médios, Livro dos Espíritas. São livros bem interessantes. Você já leu um livro, acho que é da. Como que é o nome dela? É um nome difícil, Rasparego, uma coisa assim. Zíbia Rasparego, acho que é esse o nome. Zíbia alguma coisa. Ela escreveu um livro chamado Ninguém é de Ninguém. Ele é um livro espírita, especificamente, né? Ninguém é de ninguém? É. Saiu um filme recentemente. O filme é horrível. Exato. O filme é muito ruim. O final dele destrói completamente a canalização que ela recebeu. Vou estragar o filme para vocês, tá? Pra vocês não gastarem dinheiro vendo aquela porcaria. No final do filme, a pessoa que era o personagem que é vista como o vilão, ele fica preso no umbral como se fosse o inferno, né? E não é isso que acontece no livro. No livro ele ascensiona. Literalmente, essa é a palavra. Ele ascensiona. Ele nem vai para o plano dos espíritos, ele já vai para o plano dos mestres. Isso não é descrito direito no livro, mas é o que acontece. Pelo contexto que ela traz, é o que acontece. Porque ele desenvolve o amor incondicional. Amor incondicional capacita você a ir para o plano dos mestres. Não é nem nosso lar, é um lugar mais acima. É o quinto plano. Então, leiam um livro e não vejam esse filme, que é muito ruim, né? Mas, ou melhor, vejam um filme, mas vejam ele sabendo que o final destrói a história. Nossa. Eles. Da Nossa. Zíbia, da Zíbia eu li, foi o Violetas na Janela, se eu não me engano. Dizem que é um livro bom, que ele fala um pouco de como que é o quarto plano, né? Que é o plano dos espíritos. Ela nunca subiu muito mais do que isso para falar sobre o quinto plano, né? É, Mas é bem interessante conhecer as perspectivas interessante. do que ela É. traz. Mas aí, voltando aqui ao reiki que a gente estava A falando, gente né? vai Aí embora, nessa né? casa, a gente vai embora. Mas aí eu fui nessa casa, cara, foi assim, interessante. E eu comecei a auto-aplicar em mim, percebendo, sabe? Falei, cara, isso é muito bom, cara. Por que as outras pessoas não sabem disso? E aí eu comecei a vir uma crise existencial, sabe? Aquela coisa meio perdida. Falei, cara, o que eu faço agora? Porque eu não quero mais trabalhar com educação física. Eu sou profissional de educação física. Olha aí. Eu não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar com espiritualidade. Eu quero começar nessa frequência. E eu fiquei, assim, 4 anos muito perdido, cara. Vou te ser sincero. Uhum. Muito bota perdido nisso. Falei, nossa. Perdidaço. Perdidaço. Falei, cara, o que eu faço, cara? Eu vou pra lá, eu volto pra cá. Aí eu começava a falar e eu falei, não. Mas o que aconteceu? Foi o que eu te falei, né? É a questão da rejeição, né? A gente tem medo de assumir quem a gente é em essência, né? E aí eu comecei a usar o reiki muito, muito, muito assim, para liberar essas crenças, transmutar e tal. E aí eu comecei a perceber, pô, eu posso falar disso. Eu não vou deixar de ser amado, de deixar de ser filho da minha mãe, filho do meu pai, por conta de começar uma nova história para mim, de mostrar realmente quem eu sou. E aí que eu comecei a falar no Instagram. Eu falei, não, agora eu vou começar a falar no Instagram, vou começar
a aplicar aqui nos meus alunos aqui onde eu moro. E é muito bom, cara. É muito bom. Há quanto tempo que você é mestre? Cara, eu não uso esse termo, porque ele gera uma Não. confusão Tá. danada, né? Mas não, só para explicar, né? Dentro do Reiki, quando você faz o nível 4, você se torna mestre e professor, né? Ou professor, ou mestre Reiki. Isso. Só que isso gera uma confusão nas pessoas muito grande. Aí eu, inclusive, peço para quem fez o curso comigo não me chamar de mestre, me chama de André, né? Esse é o meu nome, André, Luiz André, né? Mas foi lá em 2016, já faz o quê? A gente está em 2023? Deixa eu abrir a calculadora aqui, Não, porque a bastante matemática tempo, faz hein? tempo já, faz 13 anos, né? Nem foi tão difícil assim, né? Faz bastante tempo, 2016, menos 2023. Não, faz 7 anos, não faz 13 não. 7 anos eu me tornei professor de Reiki e tem aí mais de 200 alunos, mais de 200 pessoas que eu auxiliei no processo de conexão com essa energia, né? Então é Cara, que muito legal. gratificante. É uma postagem sua, cara, que me chama a atenção. É uma que tem um símbolo Chokurei azul, um fundo azul, uma pessoa na montanha, A pessoa sou sabe? eu. Hã? A pessoa sou eu na montanha. Eu estava viajando É ali. mesmo? Você que fez aquela montagem? Eu pedi para uma amiga minha fazer de aniversário. Ela fez para mim em 2016 mesmo. Ela me deu de presente de aniversário quando eu fiz o mestrado. Cara, Aí eu falei, faz esse símbolo do chocorei aqui para mim, no fundo dessa imagem. Aí ela é fotógrafa, ela fala, nossa, que imagem tosca, ruim, muito exagerada, brilhando. Aí ela falou, vou fazer. Aí ela mandou, ela falou, nossa, ficou horrível. Eu falei, nossa, ficou perfeito. Por quê? É a lente que você vê. O que para você é horroroso, para mim, nossa, tá perfeito. Olha isso, olha esse chocorei. Dá para ver a energia fluindo dele. Ela, nossa, mas essa imagem. nossa, Eu não é entendi. verdade, é verdade. Cara, aquela postagem sua me chamou a atenção. Eu falei, vou seguir esse cara aqui também fala de reiki, da mesma egrégora ali, da mesma vibe. Aí eu comecei a acompanhar você, eu falei, cara, vou chamar esse cara para fazer uma live. Que legal, Vou cara. chamar o Luiz, conversar com ele. É muito bom, né, cara? Poxa. E, assim, que mais pessoas saibam, né, cara, dessa energia, que mais pessoas possam se conectar com essa energia. Foi ontem, eu iniciei a minha esposa. Ela não era reikiana. Cara, ela falou que foi muito gostoso. Ela agora é nível Reiki 1. Aí eu iniciei ela, eu falei, cara, ela tá muito encantada, ela tá toda, sabe? Aí eu falei, agora vamos lá, vamos continuar. E o sogrão? Vai iniciar o seu sogro também? Vou. Ele pediu. Se ele já trabalha, se ele já é um cara espírita, ele já acredita nas energias, né? Por que ele não toparia receber uma iniciação, né? Porque Sim, ele recebe hoje ele pediu. em passe, né? Ele recebe em passe quando ele vai lá, alguém recebe um espírito doador que vai ali auxiliar no processo. Aí você pode falar para ele, olha, você pode receber um benefício semelhante, né, àquele que você recebe lá, em você mesmo se auto-aplicando ou trocando com a sua filha, trocando com a sua esposa, no caso, ou com a esposa dele, não sei se ele tem esposa, né? Faz uma chave. Ele me pediu, assim que minha esposa falou com ele, falou assim, aqui, me pede aí também que eu quero saber como é que funciona. Aí eu vou ensinar ele, vou iniciar ele. Bom demais, cara. Levar a família. Agora vamos lá, vou te provocar um pouco aqui. Se você não quiser, não precisa responder. Mas quando você vai oferecer a sintonização para sua mãe? Cara, eu não ofereço. É muito assim, como é que eu vou te dizer? Se ela quiser, ela vai olhar no Instagram. Tipo assim, eu vou falar envio de reiki, o dia tal. Todo sábado eu faço envio de reiki. Tá lá, eu faço postagem. Mas só uma vez que eu falei assim, mãe, ó, eu tenho uma terapia aqui, ela estava sentindo muita dor nas costas.
e eu posso aplicar em você, lá na casa dela. Ela, tá, deitou, fiz a aplicação, fui e tal, e 2 dias depois falou, Thiago, eu tô sentindo mais nada, muito obrigado. Tá, beleza. Mas depois eu falei assim, eu não ofereci, cara. O meu irmão, por exemplo, ele não acredita muito, sabe? Igual ele perguntou outro dia, ele viu eu nos stories aplicando reiki no meu gato, sabe? Ele falou, tá doente? Eu falei, não tá doente não, eu aplico tal, para energizar, né? De vez em quando eu venho cá e aplico um pouquinho. Aí ele, tá. Aí eu brinquei com ele assim, se quiser eu aplico, eu envio para sua gata também e tal. Aí ele, kkk, pode me aplicar. Tipo assim, sabe, o kkk dele já deu um sinalzinho. Não acredito em energia. Eu não envio, cara. Porque... Eu posso te falar uma coisa? Por isso que eu disse que era uma provocação. E não é uma provocação a você, é uma provocação a todos nós. Você falou que você estava com medo de você assumir, de se abrir, de que existia algo além da vida, né? Que é o processo que você começou a descobrir lá no Centro Umbanda, quando você era criança, e depois aprofundou mais, abriu mais no tiro. Da mesma forma que você tinha medo de se expressar, de ser quem você é, muitas vezes os nossos familiares, não especificamente a sua mãe, talvez ela também, fique relutante de, mas será que é de Deus? Será que não é pecado? Se ela for uma pessoa muito religiosa ainda mais, né? Será que eu não vou para o inferno? E todo esse tipo de pensamento dogmático que passa pela cabeça das pessoas que muitas vezes se encantaram com uma sabedoria antiga, né? O cristianismo, o catolicismo, etc. E fecharam seus olhos para muitas outras coisas que existem por medo, né? Por medo de punição, principalmente. Né? E eu digo isso para você porque tem muitas pessoas que fazem o curso de Reiki comigo que não contaram para a família. E outras que contaram para a família, que aplicaram na família, que fizeram o curso e iniciaram pessoas na família. Né? Então, não é para a gente, de forma nenhuma, né? A gente nem pode fazer isso, tem um livre-arbítrio das pessoas. Mas muitas vezes elas só estão esperando o nosso convite para conhecer um pouquinho mais. O fato da sua mãe ter se aberto para receber quando ela estava com dor, já muda, né? O meu avô, que é um homem muito religioso, por exemplo, também, muito cristão, não sei se é cristão ou católico, eu nem sei a diferença, sinceramente, tá? Vou chamar de cristão porque eu não sei a diferença. Ele vai nas igrejas, X. Quando eu quero aplicar reiki nele, quando ele precisa, eu chego nele e falo, vovô, eu chamo ele de vovô. Vovô, você permite com que eu traga para você uma energia que vem direto da fonte, que vem direto de Deus, para que você se sinta bem? Aí ele fala, sim. E que eu estou aplicando nele? Reiki. Não é mentira. Vem direto da fonte, vem direto de Deus. É totalmente verdade o que eu falei para ele. Eu só não dei o nome rotulado, porque o nome não interessa. Real, né? E aí ele super aceitou receber. Então, muitas vezes, para pessoas como meu avô, agora eu vou trazer para mim um exemplo, né? Quando a gente traz numa linguagem que está dentro da caixinha que aquela pessoa se colocou, que é a religião que ela se fechou, né? Ela se abre para pelo menos ver. E aí, depois de ver, ela decide se legal, gostei disso ou não gostei disso. E tem pessoas que são céticas, como a minha irmã, que ela dizia que meu trabalho era groselha. Até que ela fez um curso de Theta Healing comigo, a meu convite, eu falei, vem fazer o curso. Porque ela ficou livre Ela ficou livre não, ela deixou a filha dela beber com o marido, né? Para poder vir fazer o curso, porque eu falei, você vai vir fazer, porque isso vai mudar a sua vida. Você não tem nada para perder, o que você vai fazer nesse fim de semana? Vem cá, vai ser bom. Né? Eu meio que dei uma puxadinha ali, mas ela tinha livre-arbítrio, ela podia negar, ela não era obrigada. Né? E aí ela foi. E aí no curso de Theta Healing tem uma prática, que é uma prática de você falar com o seu anjo da guarda. Eu modifiquei totalmente a linguagem do meu curso para tentar trazer toda a linguagem mais técnica, porque tem muita técnica mesmo, de reprogramação mental, de PNL, coisas mais mundanas que estão dentro da técnica do Theta Healing. Mas quando chegou na parte mais energética, tipo falar com o anjo, não existe ciência nisso, é falar com o anjo, né? E aí ela foi para falar com o anjo dela. Na hora que entrou a prática, ela fez assim. Eu falei, Valesca, tudo bem? Ela,
eu vi um anjo. Falei, é óbvio, você está fazendo a prática de ver o seu anjo. É para isso acontecer, ela, mas eu vi de verdade. E aí eu com aquela cara, mas é óbvio que você viu de verdade. Eu estou brincando aqui, dando um curso para você. Aí ela, eu achei. Ela foi super sincera. Ela estava no curso e não estava acreditando. Até que ela viveu por ela, a experiência de ver um anjo. Aí acabou, caiu por terra. Tudo aquilo que ela falou que era groselha, que ela não acreditava, no chão. Hoje ela não aplica muito, mas ela não fala mais que é groselha, porque ela viveu a experiência, não foi alguém que contou para ela. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por essas pessoas que ainda estão com medo de se aventurar é oferecer para elas uma experiência, como você ofereceu para sua mãe. A dor dela passou. Se você perguntar para ela, e aí, mãe, gostou daquela técnica que eu fiz em você outro dia? Ela, gostei, filho, melhorou minha dor. Ou, ai, filho, eu não posso, porque aquela sua técnica já garantiu o meu lugar no inferno. Talvez ela fale isso, você já vai para o inferno mesmo, então vamos continuar fazendo. Brincadeira. A gente sabe que ela não vai. Caiu algumas fichas aqui. Muito bom. Perdão, eu não queria dar uma provocadinha, é mais para todo mundo que está aqui assistindo também, mas... Não, mas foi legal, foi legal. Gostei do coisa aqui, mas é isso aí. Eu gosto de fazer perguntas. Perguntas levam a gente mais longe. As respostas, quando você recebe a resposta, acabou, parou. Para onde você vai agora que você tem a resposta? Você já tem ela. Mas quando você tem uma pergunta, como você tinha lá no começo, né? O que é o plano? O outro plano? O que existe além disso? Você vai buscando. Onde é que está a resposta? Quem pode me contar um pouco mais sobre essa resposta, né? Ela está dentro de você, né? O seu mestre interior já tem essa resposta, mas tem que aprender a acessar ele, né? Estou falando muito. A pessoa perguntou aqui, ó. Fez uma pergunta que pode aplicar em gatos. Pode aplicar em gatos. Tem terapeutas que só aplicam em animais. Veterinários, né? Tem veterinários que fazem o reiki, se especializam em animais. É verdade. Aqui mesmo na minha cidade tem uma veterinária aqui que tem lá na placa reiki para animais. É muito legal fazer reiki animais. Você já fez reiki animal também, além do seu gato? Oi? Em outros animais? Não. Eu só fiz no meu até hoje. Eu tenho duas gatinhas aqui, só fiz no meu. E você já? Eu já atendi profissionalmente pets, né? Eu abri, quando eu estava atendendo, tem um lugar que eu atendi fisicamente há um tempo. Hoje eu não atendo mais presencial, eu só atendo online, né? Mas ali tinha um projeto de atendimento de pets. Aí de vez em quando chegavam uns gatinhos, uns cachorrinhos lá na caixinha para receber reiki. E aí eu atendi um dálmata uma vez, que ele estava com uma questão de pele ali, que estava muito sensível, e ele não deixava as pessoas tocarem muito nele, que ele tinha muito medo, né? E aí eu fiz sem tocar nele, né? Eu gosto de encostar. Quando eu fazia presencial, hoje não gosto que eu faça a distância, né? Mas quando eu fazia presencial, eu gostava de encostar nas partes que, obviamente, era confortável encostar na pessoa. E no pet, eu fiquei bem pertinho dele. E aí, ele ficou tranquilo. Ele não quis fugir. O dono falou, nossa, mas ele não tá fugindo. Primeiro porque eu não tô tocando. Depois que ele tá sentindo que tá chegando para ele. Aí eu falei, caramba, que gostoso. Olha o pet sabendo, na consciência dele de pet, de animal, vou chamar de animal em português, né? De animal, o que ele está recebendo. É muito legal, muito gostoso. Legal. Vou vender meus dinossauros, o Marcos falou aqui. Ok. Eu ainda não tive a oportunidade de aplicar em outros animais. Mas os meus gatos, por exemplo, eu vou te ser sincero, cara, tem uma das minhas gatas, são duas fêmeas, acho que tem uma que vem me pedir, tem hora, porque o bicho gruda, cara. Ela fica encostando, eu tô aqui no escritório aqui, bate na porta e fica encostando assim, eu acho que o bicho gosta. Eu falei, não é possível. Aí eu vou lá, faço o chocurei e tal, vou ali, boto ali na cabecinha dela ali e tal. Aí ela fica ali, daqui a pouco ela dorme e fica ali, ó, horas no meu colo. Tô aqui digitando, tô aqui trabalhando. Ai. Mas em pessoas, então você aplicava você tinha um espaço?
Sim, eu fechei recentemente um espaço que eu tinha aqui em São Paulo, capital. Porque a maior parte dos meus cursos e atendimentos já eram online. Eu falei, por que eu vou ficar indo me deslocar até lá para dar alguns, quase nunca, curso presencial? Isso não quer dizer que eu não estou aberto para oferecer curso presencial. Se tiver algum lugar que tenha pessoas que estão interessadas em fazer o reiki, falam, ó, André, a gente tem uma turma aqui, pessoas querendo fazer o curso de reiki, o curso de Theta Healing, você daria presencial? Claro, vou te ajudar sim, vai ser muito divertido. Eu gosto de dar curso presencial também. Né? Mas ter uma É muito estrutura hoje bom. minha para fazer isso, pagando ela, assim, pagar para ter uma estrutura, sem ter o volume ali, já que a maior parte das pessoas que eu atinjo, elas moram em outras cidades, moram em outros países. Eu tenho alunos que moram em outros países, né? Não são muitos, mas tem alguns que moram em outros países. E aí, ter um lugar presencial para essas pessoas não faz a menor diferença, eu não conseguiria atingi-las de qualquer forma, né? Então eu atendo muito mais online. A pessoa que eu atendi agora há pouco, eu nem sei de onde que ela é, na verdade. Eu parei de começar, eu parei de ver o DDD, mas eu não sei se nem sei se ela é de São Paulo, que eu atendi agora há pouco antes da gente entrar em live. Legal, atendeu online. É. E não faz diferença, né? Porque a energia ela não tem limitação de Energia, tempo e né? espaço. Exato, e a pessoa se Energia. sente bem. Inclusive, eu tenho alguns depoimentos de pessoas que eu pedi para elas, para que, na hora que elas fossem fazer o depoimento, elas falaram, vou fazer um depoimento para você. Aí eu pedi carinhosamente, olha, se você puder adicionar no seu depoimento que a sua sessão foi online, me ajuda muito. Por quê? Tem gente que duvida. E quando eu falo que funciona, a galera, não funciona, isso aí tá vendendo. É verdade, estou vendendo. Faz parte do meu trabalho vender o meu trabalho, né? É isso que eu Lógico. faço, né? É, mas quando vem um depoimento de uma pessoa que recebeu falando, é ela falando. Aí você está dizendo que ela está mentindo também? Pô, aí a É, desconfiança está muito grande. é, é. Muito, muito. Eu ainda assim, eu ainda não pensei em ter as minhas turmas, né? Porque eu sou professor também. Uhum. Mas eu comecei a divulgar aqui no Instagram. Você deve estar me acompanhando também aí. Sim, sim. Muito bom os seus E, vídeos, cara. As reflexões são sensacionais. De verdade. e aí eu também sou constelador, né? Eu tenho também a constelação familiar. Eu só não tenho o Theta Healing ainda, mas em breve eu vou estar fazendo. Você vai amar, cara. Você tá E merecendo. quero ver o anjo. Você quer ver o André igual mesmo, viu? Quero ver o anjo. Isso aí é o E beabá, aí, viu? É cara, o primeiro eu comercial. uso as duas técnicas. Como é que eu faço? Só para você entender. Quando eu faço uma sessão de constelação que eu vejo, dependendo da situação, eu consigo identificar algum ponto do chakra ali que está desalinhado. Por exemplo, tinha uma pessoa que ela tinha problema de comunicação, que ela não conseguia se expressar com a família. Aham. Eu fiz a constelação, liberamos o campo. Eu fui lá e falei assim, ó, vou enviar um reiki para você, tal. Ela, como é que funciona? Aí eu expliquei para ela, enviei o reiki, cara, a mulher tá uma tagarela. Eu fiz a Ai, que fofo. constelação porque ela não conseguia se expressar, cara. E eu percebi que eu poderia ser um desalinhamento ali do laríngeo, tal, o chakra, né? Aí a gente Uhum. fez alinhamento de chakra, enviei reiki e tal. Cara, a mulher me agradeceu pra caramba. Teve um outro também que ela tinha baixa autoconfiança. Aí a gente fez Uhum. a constelação. Aí eu enviei o reiki também. Então, assim, eu tento não, eu alinho os dois, né? A constelação com o reiki para ajudar. Eu acredito muito na soma do que a pessoa precisa, porque, embora o reiki seja uma ferramenta incrível, ela é uma ferramenta maravilhosa, sem dúvida nenhuma, né? Ela é uma ferramenta do sentir no sentido da Sim, pessoa reconhecer, perceber no corpo dela, a partir das sensações, da leveza, mas isso. ela não traz tanto para a consciência. Depende, algumas pessoas conseguem trazer para a consciência, mas a maior parte das pessoas, o processo acontece de forma inconsciente, ou seja, ela não sabe bem o que está acontecendo, ela só se sente bem. Né? Você unindo isso com a constelação, você traz para ela clareza em relação ao que está sendo trabalhado. Né? Então isso é muito legal, é muito especial, porque aí a pessoa entende
muitas vezes de onde aquilo vem, dentro da sua hierarquia familiar, dos comportamentos, padrões, etc., as honrarias que ela está fazendo, o lugar que ela está se colocando, e aí harmoniza isso com o trabalho que você faz com constelação, mais um alinhamento energético que você vai fazer com o reiki, que vai desobstruir algumas partes do corpo dela, ali do campo dela, para que esse aprendizado entre mais facilmente. Esse é um trabalho terapêutico bem feito, né? Quando o terapeuta tem lá a sua caixinha de ferramentas, né? Ele abre assim a caixa de ferramentas, aí sai reiki, sai Theta Healing, sai constelação, sai X, Y, Z, várias outras ferramentas que auxiliam a pessoa para ela ficar bem. É isso que importa. A gente ajudar as pessoas a ficarem bem naquela situação. Mas é muito gostoso, cara. É muito bom. Agora eu vou te pedir uma para a gente poder fechar aqui. Sim, claro. Que a gente tem. Aí tá. Você enviaria reiki pra gente aí agora? Ou você. Ou eu? Claro, posso fazer um pouco de envio de reiki, sim, sem problema nenhum. Inclusive, para somar com o que acabou de ser enviado, eu gosto de colocar uma musiquinha. Então, eu vou colocar aqui no computador. Deixa eu colocar uma musiquinha rapidinho. Deixa eu tirar o som dele. Pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, escrevam para mim, por favor. Qual é o sentimento, a sensação que vocês estão sentindo agora que poderia estar melhor, que vocês gostariam de mudar? Eu pergunto isso para escolher qual é a frequência musical que eu vou colocar para somar junto com a aplicação de reiki. Acho que isso é gostoso. Sempre somando, lembra que eu falei, né? Ferramentas, uma das ferramentas é frequência, que soma no processo. Nosso amigo Marcos. Vamos lá, gente. O Marcos falou aqui, ó, posso usar símbolos do reiki no meu salão? Pode sim, você pode melhorar a energia do seu salão fazendo a ativação do reiki, né? Consegue sim. Isso é muito bom, inclusive, quando você vai trocar de cliente, por exemplo, porque a pessoa sentou naquela cadeira que você fez lá o corte de cabelo, a barba, etc. Você pode ativar com o nível 1 já é o suficiente, tá? O nível 1 do reiki você já consegue ativar a energia do Chokurei, que é um símbolo de poder, de elevação de frequência ali, né, de transmutação, para que aquele assento, toda a energia da pessoa que estava ali seja elevada para que a próxima pessoa já sente com ela purificada. Que você já deve limpar com álcool em gel, com um sprayzinho, com algum cheirinho gostoso, você já faz a higienização física. Faz uma higienização energética também com o reiki, que vai ajudar. Emana para os 4 cantos do ambiente o símbolo, porque isso vai melhorar a energia do ambiente também. Então, sim, você pode fazer no seu salão e os seus clientes vão ficar bem felizes, mesmo que eles não saibam por quê. Talvez eles fiquem um pouco sonolentos, né, por conta da tranquilidade, do relaxamento, tirem um cochilinho ali enquanto você corta o cabelo, né? Só acorda eles antes de passar na navalha. Vai dar tudo certo. Muito bem. Eu vi aí tristeza e ansiedade. A mesma frequência vai trabalhar nesses 2 aspectos. Vê para mim se você consegue ouvir a música, por favor, Thiago. Eu vou dar um play aqui. Vamos lá. É um sonzinho de água. Tá dando para ouvir sim. Dá para ouvir? Dá para me ouvir também ou não? Dá. Eu tô ouvindo. Tá. Uma quedinha de água. Isso. Deixa um pouquinho mais alto. Pronto. Então vamos lá. Antes de eu dar play na música, quero convidar todos vocês, o Thiago também. O Thiago pode enviar junto ou pode receber, como você preferir, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, colocar as 2 mãos no nosso coração nesse momento e dizer mentalmente, com os olhos fechados já, por favor. Eu me disponibilizo nesse momento para receber a energia do universo, para receber o amor, a sabedoria e o poder que vem direto da fonte criadora de tudo que é para mim, para o meu campo, para o meu corpo, para o meu espírito, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para tudo aquilo que eu sou. Eu me abro para me permitir relaxar, soltar todas as amarras, todas as correntes,
todo o peso de dúvidas, de preocupações que colocaram sobre mim e que eu coloquei sobre mim, para que essa energia me sustente, me ancore na luz e me dê a potência de ser quem eu realmente sou. Respira nessa intenção. E agora eu vou dar o play na música. A única coisa que você precisa fazer é intencionar o sim para o universo e se abrir para receber essa energia que já começa a fluir para você agora. Respira profundo e chama essa energia para dentro de você. Deixa o universo aliviar os seus pensamentos, os seus sentimentos e trazer centramento para ficar no momento presente, no aqui e agora. Relaxa mais o corpo, relaxa mais a mente. Fogo violeta, fogo violeta, fogo violeta.
Inspira profundo e visualiza um jato de luz violeta, um tubo de luz violeta em volta de você. E inspira essa luz violeta que chega para o seu corpo, para o seu campo. Deixa essa luz violeta se espalhar por todas as suas células, por todos os seus átomos, por tudo aquilo que você é. E você pode, se você quiser, mentalmente dizer que esta chama transmute todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, todas as formas, pensamentos que eu criei em luz, em amor, em sabedoria perfeita. E deixa a cor violeta se dissipar e só percebe você, só percebe a sua respiração. Respira bem profundo, traz bastante ar para os seus pulmões, segura o ar um pouquinho nos pulmões, solta o ar devagar, começa a movimentar as mãos, movimentar os pés. E devagarinho, pode abrir os seus olhos de novo, se reconhecer aqui mais uma vez, abrir os seus olhos, tomar um pouquinho de água, se você puder, se você quiser, e agradecer a você. Ah, gratidão, universo, gratidão, vida, gratidão por esse momento. Show! Muito bom. Teve um pouquinho de Karuna, vocês ouviram o mantrando, e teve um pouquinho de chama violeta, que é uma... Não tá preso no Reiki, mas existe um curso da chama violeta que está ligado com o Reiki que eu ofereço, por isso eu trouxe isso também para vocês experienciarem um pouquinho hoje. Né? Tá todo mundo bacana. bem? Nó. Muito bom. O pessoal a gente doa, tava a gente envia, e a gente recebe ao mesmo tempo, né? Isso aí é legal, né? Quando a gente está enviando, a gente também está recebendo. Ah lá, perdi 2 quilos agora. Deixa eu falar uma coisa rapidinho em relação a isso. Eu acho que isso é importante trazer. Isso que você falou, da gente recebe a energia, a gente sente ela. É isso. Quando você aprende o Reiki, você começa a se auto-aplicar, ou aplicar em outras pessoas, você está recebendo essa energia do universo em você também. Tem até algumas escolas que falam que fica 30% em você e vai 70% para a pessoa que você está aplicando. Eu acho isso, sinceramente, eu acho isso uma bobagem, acho isso um absurdo e não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque a energia do universo ela é infinita. E aí se fica 30% de infinito comigo, 30% de infinito é infinito. Então... É umas coisas meio sem noção que a gente ouve umas escolas falando, mas... Então, eu também penso o seguinte, que eu recebo a mesma quantidade que eu estou enviando para aquela pessoa, para aquele animal. Não tem como falar que é 30%. Como, né? Pagal sentiu a chama violeta. Eu concordo. Eu senti a chama violeta. Eu também senti a chama violeta, que meu corpo aqueceu na hora. Isso é bom demais. Vai ter curso da chama violeta mês que vem, hein? Quem quiser participar, dia 14 de junho, quarta-feira à noite. Vou ficar de... Tá lá no meu site. Ligado aqui. Quem já quiser se inscrever, tá lá no site. Tem ele gravado também. Eu vou ser bem sincero, eu não sou muito chegado nos cursos gravados não, mas eu entendo a importância deles. Às vezes a pessoa não consegue de jeito nenhum fazer o curso ao vivo porque a agenda não permite, porque o valor do ao vivo também é mais elevado. Então, deixar disponível eu acho que faz parte, porque não tem a ver com a gente querer ou a gente gostar, tem a ver com o que a pessoa precisa. Se ela precisa disso, é isso que ela vai ter. Né? E aquela coisa também, né? A iniciação à distância resolve? Claro que resolve, cara, porque você tem energia. Não tem iniciação, não. Hã? Se a aplicação
dá, por que a iniciação não daria, né? Pois é, cara, eu fico pensando, o povo fica, mas eu falei, gente, é energia, cara. Eu vou enviar energia do mesmo jeito. Luiz, cara, assim, sinceramente foi um prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa ir se falando aí, tá? Que em breve eu vou estar fazendo o Theta Healing. Quero muito, Faça quero assim. muito. Eu não tenho Tá? data ainda para o curso, mas eu já tenho uma lista de espera. Se você clicar no link da bio, no Tá, meu perfil, eu acho que beleza. o segundo botão é a lista de espera da próxima turma de Theta. Você já pode entrar na lista e assim que tiver, você já recebe notificação e você pode dizer quais são as melhores datas para você. Eu deixei lá várias opções e você pode escolher todas elas, inclusive. Beleza. Tá, beleza. Show de bola, cara. Pessoal, gratidão vocês aí pela participação e ouvir a nossa história aí, né? Da nossa história com o Reiki, como que o Reiki veio parar na nossa vida, é uma energia aí surreal. O Luiz aí é professor de Reiki. Quem quiser fazer com o Luiz aí, eu ainda não tenho turmas abertas, não vou abrir no momento, mas o Luiz está aí. E, Luiz, gratidão mesmo, cara. Foi um prazer ter conversado contigo aqui. Tamo junto, cara. Um Um abraço. abraço, pessoal. Sigam o Thiago, me sigam, entrem no nosso link da bio, vejam o que a gente oferece, Isso. tudo que tem disponível. Estamos aqui nessa jornada. Forte abraço.